Olá pessoal, vamos dar continuidade a essa primeira aula de direitos humanos. Esse bloco eu reservei de forma específica para tratar da evolução histórica dos direitos humanos. É importante você compreender, nesse primeiro momento, que os direitos humanos eles surgem, claro, por meio de uma evolução histórica. Então é importante a gente saber, a evolução histórica da própria humanidade para poder encaixar os direitos humanos. Sempre que falamos em direitos humanos, e falamos isso na primeira aula, no primeiro bloco dessa primeira aula, a gente está falando em limitação da atuação do poder do Estado. Então, a gente consegue identificar, mesmo que de uma forma bem rudimentar, bem simples, desde a antiguidade, a existência de direitos que limitam a atuação do poder estatal. No entanto, é importante a gente fixar como um ponto inaugural, inicial, de um reconhecimento formal e universal dos direitos humanos, o século XVIII. Mas isso não significa que antes do século XVIII não tenha, de forma pontual, a existência de direitos humanos. Tem sim. Nós vamos ver, por exemplo, na Antiguidade, que os autores chamam de período axial dos direitos humanos, é o período pré-histórico, nós temos 3 experiências específicas com os hebreus, no reino de Davi, os gregos e os romanos. Olha só, então nós temos 3 momentos em que na antiguidade há uma revelação clara da existência de direitos humanos, mesmo que de forma bem pontual, bem específica. Nós temos aí, por exemplo, o reino davídico, onde o próprio Davi ele limitava as suas ações à divindade, a Deus. Nós temos o exemplo grego do surgimento aí da democracia e o romano com o controle, os freios e os contrapesos republicano. Então vejam, e é importante a gente compreender esse tema no que se refere especificamente ao fato de que os direitos humanos eles não surgem a partir do século XVIII. Não, cuidado, eles surgem antes. Mas é a partir do século XVIII que eles começam a ser uma tendência mundial. Isso é importante. Por isso os autores consideram o século XVIII como o século em que você vai ter a primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais como uma tendência mundial. Isso é importante compreender. Tá certo, gente? Outra situação, por exemplo, a gente indo para a Idade Média, nós vemos a Magna Carta inglesa de 1215, onde estabeleceu, claro, de uma forma bem isolada, bem específica, na Inglaterra, alguns direitos humanos. Olha só, vamos ver. Tribunal do Júri, desde a Magna Carta de 1215. Respeito à propriedade privada, devido processo legal, a liberdade de locomoção. Veja que desde o século XIII a Inglaterra, em sua Constituição, já tratava de temas que são direitos humanos. Para lá, direitos fundamentais, tá certo? Então, é importante compreender que os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles surgem de forma bem rudimentar, bem pontual. Por um exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra, aliás, saindo aí um pouco da Idade Média, entrando na Idade Moderna, a Inglaterra trouxe 3 instrumentos de direitos humanos importantíssimos, A Petition of Rights, o Habeas Corpus Act e o Bill of Rights, em especial essa ação de habeas corpus aqui que tutelava a liberdade de locomoção e até hoje serve para tutelar, para proteger a liberdade de locomoção. Tá bom, gente? Então, importantíssimo a gente compreender esse tema aí, mas é óbvio, só é na idade contemporânea, e aqui está, só é na idade contemporânea que nós temos aí, sim, de fato, o reconhecimento formal dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, dividindo-se a partir de então em primeira, segunda e terceira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Até alguns falam, primeira, segunda, terceira, até uma quarta e uma quinta geração de direitos fundamentais e de direitos humanos, por via de consequência. Portanto, vejam, nesse momento aqui da idade contemporânea, é que nós temos o chamado combate ao absolutismo monárquico. Então, o combate ao absolutismo ele foi de suma importância para consagrar os chamados direitos de liberdade. A partir do momento em que a burguesia ela luta para afastar aí o absolutismo da monarquia, todo o poder que
que existia as duas classes, né? De um lado a nobreza juntamente com a realeza e também nós tínhamos o clero, né? Com um franco poder. Nós tínhamos uma outra classe que vivia oprimida. Então a classe do povo, o povo em si, né? E aí a burguesia em plena ascensão nessa época do século XVIII vai lutar justamente para que obtenha direitos. E aí limite-se a atuação do poder estatal. Vem aí, portanto, a Revolução Francesa e a independência norte-americana. Então os dois marcos dessa época de reconhecimento formal de direitos humanos são as constituições dos Estados Unidos da América, de 1787, e da França, de 1791. São dois marcos jurídicos importantíssimos, tá certo, gente? Agora, claro, importante você compreender que existem marcos históricos, né? A independência americana, como nós vimos, a Revolução Francesa, mas os marcos jurídicos em si são esses: a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição da França. No Brasil, claro, nós temos duas constituições que trouxeram direitos de primeira geração ou dimensão. A nossa primeira Constituição, a de 1824, e a nossa segunda Constituição, que foi a primeira da República, a de 1891. Tá bom, gente? Nesse momento histórico, nós temos aí aquilo que nós chamamos, o que se convencionou chamar, né, de primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. É justamente nessa luta que a burguesia promove para a derrubada do absolutismo monárquico que nós temos aí a chamada primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais, ligadas ao fator liberdade. Então reconhece-se primeiro os direitos de liberdade. São os direitos civis e os direitos políticos. O direito à vida, nacionalidade, o direito à liberdade de associação, liberdade religiosa. Todos esses direitos de liberdade surgem nesse momento histórico de luta pela liberdade. Então vejam, observem, que o século XVIII ele é paradigmático para justamente estabelecer o pontapé inicial da deflagração dos direitos de primeira geração ou dimensão dos direitos humanos, tá certo? Importantíssimo esse tema. Aí a gente precisa aprofundar conhecendo que essa primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais diz respeito a direitos civis e direitos políticos, mas não só isso, claro. Saber que o fator desta geração ou dimensão é o fator liberdade. Cuidado, por que eu falo geração ou dimensão? Um cuidado especial aí, tá certo? Vamos deixar um parênteses, abrir um parênteses aqui para poder você compreender. Aqui, Karel Vazek, que foi o idealizador dessa divisão histórica dos direitos humanos, ele pontuou as gerações dos direitos humanos, tá certo? No entanto, atualmente se tem colocado em livros de direitos humanos a incoerência do termo gerações, porque geração dá a ideia de substituição, quando na verdade não existe substituição. Houve o reconhecimento dos direitos de primeira geração. Quando passamos para a segunda geração, os direitos de primeira foram introduzidos nos de segunda. Então, a ideia de geração dá a ideia de substituição, o que não é verdade. Por essa razão, alguns preferem o termo dimensão. Aí tem bancas que ainda colocam geração, tem bancas que colocam só dimensão, tem banca que coloca geração ou dimensão. Então, eu prefiro que vocês compreendam que tanto um quanto o outro termo está correto em prova de concurso público, tá certo? Então, quando falamos em primeira geração ou dimensão, falamos em fator liberdade, são os chamados direitos individuais, direitos de cunho negativo. E além disso, tem uma transição aí do Estado absoluto, claro, foi justamente a luta, a implementação desses direitos humanos que deu ensejo à luta para sair do Estado absoluto para o chamado Estado de Direito, tá certo? A partir daí, nós vemos um outro movimento, um outro momento histórico, quando existe, obviamente, depois do século XVIII, né, em especial o século XIX e o século XX, com a Revolução Industrial, aí os mecanismos de produção em massa, nós vemos aí a questão dos trabalhadores. Então, começa-se a surgir
um novo momento histórico, que é justamente a questão da desigualdade social. E aí começa-se a construir nos séculos XIX e XX mecanismos de combate à desigualdade social. Por essa razão, né, nós temos aí, nesse momento, alguns marcos que subsidiam aí esse momento histórico. A Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial. Aliás, a Primeira Guerra Mundial, é importante que a gente pontue, ela foi tão drástica para a humanidade, do ponto de vista econômico, que até os americanos quebraram 10 anos depois da guerra, né? Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra. Então vocês imaginam como o mundo estava devastado economicamente falando. Havia uma grande desigualdade social. Por essa razão, existe o surgimento aí, a necessidade de se procurar direitos que pudessem diminuir essa desigualdade social. E aí nós vemos, por um exemplo, nas constituições mexicana e a Constituição Alemã de Weimar, a Constituição Mexicana de 1917 e a de Weimar de 1919, o reconhecimento de novos direitos humanos, outros direitos humanos, agora mais ligados aos direitos sociais, aos direitos econômicos, aos direitos culturais. Aqui no Brasil, a primeira Constituição a reconhecer esses tipos de direitos foi a Constituição de 1934, na época, na era de Getúlio Vargas, né? Então, observem que os direitos de segunda geração ou dimensão, tá aqui, ó, os direitos de segunda geração ou dimensão estão ligados aos direitos sociais, culturais e econômicos, os direitos do trabalhador, o direito da previdência, da assistência social, a saúde. Esses são exemplos de direitos de segunda geração ou dimensão que surgem aí com um momento histórico de tentativa de diminuir a desigualdade social. E aí, observem que a segunda geração ou dimensão, ela está ligada ao fator igualdade. Mas a igualdade não no sentido formal, e é importante a gente diferenciar aqui a igualdade no sentido formal da igualdade no sentido material. Quando eu falo em igualdade no sentido formal, eu estou dizendo que devemos tratar todos de forma igual. Isso é igualdade formal. A lei tem que tratar todo mundo de forma igual. Igualdade formal. No entanto, nem todos são iguais. Me respondam, todos são iguais? Não, eu ouvi daqui. Claro que não. Nem todos são iguais. Por essa razão, por saber que nem todos são iguais, é necessário que a gente estabeleça algumas regras que sejam diferentes de uma para outra pessoa. Vamos dar exemplos. Direitos relacionados, por exemplo, a uma presidiária e a um presidiário. Será que eles têm os mesmos direitos? Será que quando a presidiária está grávida, vai ter a mesma situação de um presidiário, que não pode ficar grávido? Claro, óbvio. Então vejam que existem situações de discriminação, que é aquilo que nós chamamos de discriminação positiva. Aristóteles, ele já falava sobre isso. Ele dizia: devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Estamos diante aí daquilo que nós chamamos de discriminações positivas ou ações afirmativas. Então vejam, é importante a gente compreender que em determinadas situações a lei vai tratar de forma desigual. Vamos dar exemplo. As cotas, por exemplo, para deficientes, para empresas privadas ou para acesso em cargos públicos. Vejam, obviamente que se está a prestigiar uma classe que é desprestigiada. Então, estamos aí diante da igualdade no sentido material. E é esse sentido, a igualdade no sentido material, real ou substancial, que é presente na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, tá certo? E aí nós temos os chamados direitos coletivos, são direitos de cunho positivo. Aqui nós temos uma transição, né, do Estado de Direito para o chamado Estado Social de Direito. Então sai-se do Estado de Direito para o Estado Social de Direito. Tá certo, gente? Então vamos lá. Na Idade Contemporânea,
Nós temos século XIX, o reconhecimento formal dos direitos humanos a nível internacional, né, com as constituições dos Estados Unidos e da França. Observem que esse momento foi um momento de reconhecimento de direitos de liberdade. E aí, século seguinte, né, em decorrência da Revolução Industrial, a desigualdade social que começou a se ter nos séculos XIX e XX, busca-se novos tipos de direito, agora direitos ligados ao cunho mais social, direitos do ponto de vista coletivo, de classes. Então, aí nós temos os direitos de segunda geração ou dimensão. Um dos marcos históricos é a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, aí o pós-Primeira Guerra, foi traumático para a humanidade do ponto de vista econômico, tá certo? Então é importante a gente compreender os direitos fundamentais e os direitos humanos sob essa perspectiva da evolução histórica e, claro, eles se encaixam, né, justamente com a história da humanidade. Então, vamos para o próximo momento, que é o momento em que nós temos aí um reconhecimento formal de organismos internacionais de proteção aos direitos humanos. Observem, é justamente nesse segundo momento, né, de proteção e promoção das desigualdades, né? Na verdade, se protege e se promove a igualdade social. Então, o combate às desigualdades sociais é que nós temos aí a Convenção de Genebra. Na Convenção de Genebra se cria a chamada Cruz Vermelha, justamente estando dentro do que nós chamamos de direito humanitário, que era o conjunto de leis e costumes da guerra. Existia uma preocupação naquela época, né, no limiar, aí, no finalzinho do século XIX, pelos rumores de guerra que estavam acontecendo. Então, obviamente, se cria aí a questão do direito humanitário. O pós-Primeira Guerra, ele foi, do ponto de vista histórico, do ponto de vista dos direitos humanos, ele foi muito importante, por uma razão específica. Depois de perder a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela é obrigada a assinar um tratado. Esse tratado de 1919, assinado na França, né, chamado Tratado de Versalhes, obrigou a Alemanha a se desmilitarizar. Além da desmilitarização, a Alemanha também ficou obrigada a ceder parte do seu território, tá certo? Pagar uma indenização aos países vencedores. E esse tratado, ele criou a chamada Liga das Nações, Liga ou Sociedade das Nações, em 1919. Obviamente que quando foi criada a Liga das Nações, ela foi criada para um fim específico, que era a manutenção da paz, tá certo? E, na sequência, nós temos aí a Organização Internacional do Trabalho, com enfoque específico na questão da igualdade social, né? Combatendo a desigualdade social. Em 1919, nós temos a criação da OIT. Vejam, esses três organismos internacionais, eles dão ensejo àquilo que nós chamamos de precedentes históricos da Organização das Nações Unidas. A ONU, ela só vai ser criada posteriormente. A ONU só vai ser criada depois da Segunda Guerra Mundial, né? A ONU é criada em 1945, por meio de um tratado assinado na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, tá certo? Então, observem que é muito importante a gente compreender que nesse momento de combate à desigualdade social, existem três organismos que foram criados que é de suma importância para o direito humano. São justamente organismos de combate à desigualdade social e de combate até mesmo à violação de direitos humanos no que se refere à guerra. Então, são esses três: Cruz Vermelha, Liga das Nações e Organização Internacional do Trabalho. Então, observem que esses precedentes históricos, o direito humanitário, um conjunto de normas e de medidas que objetivam proteger os direitos humanos dos envolvidos em períodos de guerra, movimento da Cruz Vermelha. Liga das Nações,
organismo internacional criado com o intuito de promover a cooperação, a paz e a segurança internacional. Foi um embrião da ONU, né? E o organismo internacional, que é a Organização Internacional do Trabalho, que tem por objetivo promover normas internacionais de condições mínimas e dignas de trabalho. Tá certo? Então, fechando isso aí, nós temos um novo momento, né? Depois disso aí, nós temos um novo momento, que é justamente a questão da proteção da pessoa humana. E esse momento ele surge justamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Sim, é justamente a triste história e experiência, né, do Holocausto, que nós temos aí a necessidade de um repensamento na comunidade jurídica no que se refere aos direitos que já tinham sido consagrados. Então, ao observar que o Estado alemão ele praticava atrocidades, mesmo que autorizados por lei, a comunidade jurídica como um todo se viu obrigada a repensar os direitos humanos. Essa fase de repensamento dos direitos humanos diz respeito especificamente à dignidade da pessoa humana. Então, nesse momento histórico, é importante a gente saber, né, como marcos histórico e jurídico, a Segunda Guerra Mundial ela foi um marco histórico, né, para reconhecimento dos direitos, esses novos direitos relacionados à proteção da pessoa humana. E aí nós temos a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, com a assinatura da Carta de São Francisco, né? A Carta da ONU foi assinada em 1945 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, tá certo? E aí, com a criação da ONU, nós temos aí a criação de um sistema global de proteção dos direitos humanos. Mas é importante a gente saber que essa fase, esse momento, dá ensejo à criação de novos direitos humanos. Esses direitos humanos são os direitos de terceira geração ou dimensão. Olha só, esses direitos de terceira geração ou dimensão, eles estão intimamente ligados aos direitos de solidariedade. Exemplo, né, o meio ambiente equilibrado, os direitos do consumidor, eles estão ligados ao fator fraternidade. São chamados direitos difusos ou transindividuais. Aqui, o Estado sai de um Estado social de direito e transita agora para um chamado Estado democrático de direito. Então, observem, para a gente fazer uma digressão histórica, os direitos de primeira geração ou dimensão faz mudar a estrutura do Estado. O Estado sai de um Estado absolutista para um Estado de direito. Os direitos de segunda geração ou dimensão transmitem o Estado de um Estado de direito para um Estado social de direito, o chamado welfare state, né, norte-americano. Posteriormente a isso, nós temos o reconhecimento dos direitos de terceira geração ou dimensão, esses direitos ligados ao fator fraternidade, tá certo? Esses direitos de terceira geração ou dimensão são direitos que irão transmitir ou trazer o Estado para um chamado Estado democrático de direito. Sai-se do Estado social e entra-se no Estado democrático de direito. Mas, Johannes, na terceira geração exclui-se os direitos de segunda e de primeira? Negativo, não exclui. Eles vão sendo incorporados, tá certo? A partir do momento em que a história vai avançando, os direitos que já foram reconhecidos vão sendo incorporados. Mas, Johannes, como é que eu faço para decorar isso? Lembre-se do lema da Revolução Francesa. Por isso que Karel Vasa, ele fez a divisão e colocou o lema da Revolução Francesa. Qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Você vai lembrar, primeira, segunda e terceira geração. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá bom, gente? E aí, claro, nós temos a terceira, a quarta, aliás, e a quinta geração ou dimensão dos direitos humanos. Norberto Bobbio, ele diz o seguinte: a quarta geração ou dimensão está relacionada às pesquisas biológicas e à manipulação do patrimônio genético das pessoas.
E a quinta geração, e Paulo Bonavides, aliás, antes de passar para a quinta geração, que é o direito à paz, Paulo Bonavides ele diz, não é só isso não. Diz respeito à tutela da democracia, o direito à informação e o pluralismo político. Agora, ambos concordam a existência de uma quinta geração, que seria o direito à paz. Mas, Johannes, como é que pode ser cobrado esse concurso público? Em regra, os concursos adotam a teoria que é mais aceita mundialmente, que vai até a terceira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. É a teoria mais clássica, tá certo? Então, as bancas de concurso costumam aplicar essa teoria mais clássica, tá bom? Então, para você decorar, para a gente ir fechando aí essa aula de direitos humanos, a aula de teoria geral de direitos humanos, nessa parte inicial, é importante você compreender a primeira, a segunda e a terceira geração ou dimensão. Direitos de liberdade, direitos de igualdade no sentido material e direitos de fraternidade. Primeira, segunda, terceira geração ou dimensão. Momentos históricos. A primeira, as revoluções libertárias, em especial, nós temos aí como marcos jurídicos as constituições dos Estados Unidos e da França. Na segunda geração ou dimensão, nós temos a Constituição mexicana. Olha aí, a Constituição do México, em 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Quando a Alemanha assinou aquele tratado, qual é o nome do tratado? Isso, Tratado de Versalhes. Quando a Alemanha assinou esse tratado, ela também se obrigou a instituir uma república. Essa república chamou-se República de Weimar, tá certo? Também trouxe aí direitos de segunda geração ou dimensão nessa Constituição alemã. E aí, pós Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós temos a criação da ONU, a internacionalização dos direitos humanos, e aí com isso surgem novos direitos humanos, esses direitos ligados ao fator fraternidade. Isso fica muito evidente na nossa Constituição. Na nossa Constituição, ela, de forma muito clara, expressa esses três, digamos assim, essas três gerações ou dimensões de direitos fundamentais, né? Nós temos aí os direitos individuais, os coletivos e os transindividuais ou difusos, que são os direitos de terceira geração ou dimensão. Tá bom, gente? Assim a gente encerra a primeira aula. No próximo bloco, resolveremos questões. Um forte abraço e até daqui a pouco.